Se você sempre teve a dúvida para qual país migrar, ainda não sabe qual escolha você pretende fazer, a melhor escolha para você sair do Brasil, assiste esse vídeo até o final porque esse vídeo é para você. E para você que não me conhece, caiu aqui de paraquedas, esse é o primeiro vídeo aqui no canal, eu sou a Mila Britoque e aqui eu desvendo os segredos de Portugal. Eu falo todas as dicas de como você viver bem aqui em Portugal e hoje eu vou fazer uma comparação sobre dois países que têm grande força econômica mundial, que é Estados Unidos e Portugal. Mas aí você me pergunta, Mila, por que Estados Unidos e Portugal? Porque a primeira escolha que o brasileiro faz quando se fala da palavra imigração, quando se fala no sentido de imigrar. Então hoje eu vou te mostrar os benefícios, os malefícios, vou comparar os dois países, tá? Mais ou menos, não dá pra gente comparar de forma igual, mas vai dar pra gente dar aquela comparadinha e você escolher o melhor país de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você tá procurando. Então, nesse vídeo aqui, sim, você vai saber, você vai tirar sua dúvida se o que seria melhor, você ir para Portugal ou você ir para os Estados Unidos. Qual seria o melhor país aí na sua escolha de acordo com o seu bolso e de acordo com as suas necessidades? Então, já sabe que tá vindo um vídeo bom, já deixa seu like, é uma mãozinha que tem aqui assim embaixo, tá? Deixa seu like, uma mãozinha assim, só deixar seu like, não custa nada. E antes de começar, já se inscreve no canal. Aqui do lado tem a minha carinha aqui do lado, é só clicar na minha carinha, vai aparecer um botão vermelho escrito inscreva-se ou inscrever-se, tá? É só clicar nesse botão vermelho e pronto, já tá inscrito no canal. Se você clicou na minha carinha e apareceu cinza, é porque você já é inscrito, então não precisa fazer nada, tá? Só se aparecer vermelhinho, aí sim você se inscreve no canal. E vamos para mais um vídeo. E aí a gente vai começar com a polêmica, a maior pergunta, a maior dúvida, sei lá, a maior qualidade que todo mundo fala. Os Estados Unidos paga-se melhor do que Portugal. Realmente, nós sabemos que os Estados Unidos, em referência em financeira, falando de dinheiro, os Estados Unidos paga melhor. Mas seria que esse realmente é o único motivo que deve ser avaliado na hora de você migrar para algum país? Realmente esse é o único ponto que tem que ser avaliado para você fazer a escolha do país que você vai migrar, o país que você vai mudar, que vai transformar a sua vida? Será que Portugal também não tem benefícios que você ainda não sabe ou benefícios que ainda não são ditos aqui na internet? Pois agora eu vou te dizer qual os benefícios de cada país e quais os malefícios de cada país e qual você deve escolher. Vamos começar esse vídeo com uma pontuação que eu preciso mostrar para vocês. Vamos começar falando de população. Vamos comparar aí a população de cada país, tá? Os Estados Unidos, hoje, atualmente, com os dados de hoje, possui 329 milhões de habitantes, hoje, atualmente, morando nos Estados Unidos. 329 milhões de pessoas. Na verdade, um pouquinho mais, 329 algumas vírgulazinhas. Mas vamos aí, 329 milhões de pessoas. E os Estados Unidos possuem 9.834 quilômetros quadrados. Ou seja, é um país enorme, colossal, com muitas pessoas e muita área. Enquanto Portugal possui 10 milhões de habitantes atualmente, tá? Ou seja, Portugal possui apenas 3% da população dos Estados Unidos, então daí você já vê que é um país muito menor, com muito menos gente, muito menos habitantes, né? E de área, Portugal possui 92.212 quilômetros quadrados. Então aí você já vê uma comparação que Portugal tem apenas 1% da área territorial que os Estados Unidos têm. Devido a esses dados que eu acabei de citar, né, nós não podemos comparar Portugal e Estados Unidos no mesmo nível, porque são países completamente diferentes, são países com, por exemplo, os Estados Unidos em questão de população, em questão de competitividade, em questão de área territorial, é muito maior do que Portugal. Então a gente não pode fazer essa comparação nível ali nivelado, realmente todos os pontos iguais, tá? A gente precisa fazer essa comparação de forma imparcial, de acordo com os dados, sim, mas de forma imparcial, pois são países completamente diferentes. E aí você foi me perguntar, Mila, por que logo esses países que são tão distintos é o que você vai comparar? Porque, como eu falei no início do vídeo, normalmente quando se fala de imigrar para um brasileiro, automaticamente ele já pensa Portugal e Estados Unidos. São as duas primeiras opções do brasileiro. E por isso eu decidi falar sobre esses dois países
mesmo deixando aqui bem claro, são países completamente distintos. E o segundo fator que eu vou dizer aqui também, que é muito importante, né? A gente já viu que os Estados Unidos é muito maior territorial e com muito mais habitantes do que Portugal. E mais, o segundo fator também bem importante é o fator de segurança. Eu vou mostrar o gráfico para vocês, tá? O ranking atualizado hoje de 2021, vou colocar um gráfico aqui do lado, tá? Portugal ocupa a posição, no questão de segurança, a quarta posição de país mais pacífico mundial, sendo que Portugal perdeu 2 posições, gente. Portugal, sim, era o segundo, depois foi para terceiro e hoje está em quarto país mais seguro no mundo. E vocês que não sabem, se você está assistindo esse vídeo, você não sabe, o mundo possui 196 países e Portugal ocupa a quarta posição, inicialmente, como vocês podem ver aí nesse gráfico aqui do lado. Tá? Mas como vocês também podem ver, tem aí 20 países e os Estados Unidos não aparece nesse ranking ainda dos países mais seguros. Sim, Estados Unidos não tá entre os 20 países mais seguros do mundo. Então a gente vai ter que descer um pouquinho esse ranking para a gente tentar encontrar onde estão os Estados Unidos na questão de segurança mundial. E se a gente descer um pouco mais, eu tive que abrir o gráfico, como vocês podem ver, para a gente conseguir encontrar os Estados Unidos. Se você abrir aqui, ó, tá ali ele. 122, a posição dos Estados Unidos. Sim, são 196 países no mundo e os Estados Unidos hoje está na posição 122, apenas 5 posições acima do Brasil. Então você já vê que os Estados Unidos, no quesito de segurança mundial, ocupa a posição 122, enquanto Portugal ocupa a posição 4. Tá? Então já daí você consegue verificar a diferença no quesito segurança, tá? E só para vocês terem uma noção assim de dados, que vocês amam dados, vocês amam que eu mostre dados para vocês. Portugal, então, no quesito segurança, vamos dizer assim, se a gente calcular, fazer um cálculo básico rápido, dá 3.000% a mais no quesito de segurança dos Estados Unidos. Ou seja, Portugal tem uma porcentagem de 3.000% a mais do que os Estados Unidos no sentido de segurança, tá? Mas isso é só um dado, é que eu quero deixar claro aqui para vocês no sentido de comparação. E outra coisa que a gente tem que analisar, sim, entre os dois países é a questão de salário. Não salário mínimo, salário média salarial. Porque não adianta ter o salário mínimo se o país não recebe o salário mínimo. Só que assim, gente, falando em questão de custo de salário, é muito difícil comparar. Por quê? Portugal a gente consegue achar uma média porque é um paísinho pequenininho. Só que os Estados Unidos é composto de 50 estados e cada estado tem uma média salarial diferente. Então eu não tenho como te dizer aqui, basicamente, é X nos Estados Unidos, é X em Portugal a gente até consegue. Mas é X nos Estados Unidos a gente não consegue com tanta clareza e firmeza, tá? Seria responsabilidade minha eu falar que o salário mínimo nos Estados Unidos é tal, porque cada estado tem sua regra, cada estado tem seu salário. Mas eu vou dar mais ou menos aqui uma média que a gente encontra nos sites de pesquisas que a gente consegue encontrar em mundo afora, tá? A média mais ou menos de quanto se recebe em Portugal e quanto se recebe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a média de recebimento mensal é de $3.000 a $4.000 mensais, tá? Essa é a média que a população recebe, de $3.000 a $4.000 mensais, tá? Enquanto em Portugal, essa média vai de 800 euros a 1.300 euros, tá? Então ficamos aí nessa média de 3.000 a 4.000 dólares nos Estados Unidos e de 800 a 1.300 euros em Portugal. Só que mesmo assim a gente ainda tá com um dado muito vago. Para a gente fazer um cálculo, fazer uma base, ter uma resposta concreta, a gente precisa transformar isso num número exato. Só para a gente ter uma noção, tá? Se a gente fazer uma média aí, de acordo com esses números, nos Estados Unidos se recebe uma média de 3.500 dólares por mês, tá? Mas isso pode variar, você pode receber mais, pode receber menos? Sim, mas eu tô te dando uma média pra gente ter uma noção de base de cálculo, tá? Enquanto em Portugal nós temos uma média de 1.050 euros. E para isso, pra gente conseguir, e para eu continuar essa explicação, eu preciso transformar pelo menos o dólar em euro ou euro em dólar. Então, vamos transformar os 1.050 euros em dólares, tá? Então vamos trabalhar com os Estados Unidos recebe média de 3.500 dólares mensais, enquanto em Portugal recebe média de 1.188,33 dólares mensais. Então só dessa comparação a gente já vê que os Estados Unidos aí paga mais do que um pouquinho mais do que o dobro do que se recebe em Portugal em questão de salário mensal. Só que assim, vocês vão me perguntar, tá, Mila, mas e o custo de vida?
quanto você gasta de custo de vida nos Estados Unidos e quanto você gasta de custo de vida em Portugal, mesmo tendo essa comparação. Infelizmente, isso eu não tenho como te listar agora, eu não tenho como fazer essa base de cálculo, não por questão de Portugal, mas sim por questão dos Estados Unidos, que são 50 estados completamente diferentes. Sim, eles são completamente distintos, cada um com sua lei, cada um com sua norma e cada um com seu preço. Então a gente até consegue fazer uma base salarial ali no país, mas a gente não consegue fazer uma base de cálculo de custo de vida nos Estados Unidos, tá? Porque, vou dar um exemplo, o custo de vida que tu tem no Texas é completamente diferente do custo de vida que tu tem na Flórida, que é completamente diferente do custo de vida que tu vai ter em Washington ou em Califórnia. Então não tem como fazer essa comparação, infelizmente, devido a isso, tá? Mas aí você já tem a noção de quanto se recebe mais ou menos mensalmente nos Estados Unidos e se recebe mensalmente em Portugal. E outra questão que a gente tem que analisar também bastante quando se fala Estados Unidos ou Portugal, qual escolher, é visto. Como é a entrada para brasileiros nesses dois países, tá? Eu anotei aqui, para eu não falar besteira, né, referente aos vistos, como é a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Referente a visto, tá? A visto de turista. Se você quiser ir como turista para os Estados Unidos, não é algo gratuito. Você paga pelo visto de turista. O valor desse pagamento é mais ou menos $160, tá? O custo do visto de turista, fora o passaporte e fora a passagem. Sendo que, antes, quando você ainda está dando entrada no visto, tá? Você passa por uma entrevista, onde vai ser analisado sua condição financeira e seus vínculos de ligação com o Brasil. Ou seja, vai ter um responsável consular lá, vai ter uma pessoa que vai analisar você na entrevista, vai fazer perguntas, vai analisar as suas ligações que você tem no Brasil, realmente fazer uma análise profunda e ver se você tem condição, se vai aprovar ou não o seu visto. Ou seja, não é só pagou e o visto está aprovado, não. Você paga e ainda passa por uma avaliação, tá? E é basicamente assim para você entrar como turista, que seria o visto B1 ou B2 dos Estados Unidos. Tem o visto de estudante, que também é muito comum os brasileiros recorrerem a ele, tá? O visto de estudante, o mais barato que eu pesquisei aqui na internet, fica entre 12 a 32 mil por mês, tá? Então tem muita gente que, tipo, consegue fazer o intercâmbio, vai ter o visto de estudante e ele só tem validade de um mês nos Estados Unidos e você gasta aí de 12 a 32 mil reais por mês, tá? Para ter acesso ao visto de estudante. E tem um visto também de investidor, que também é bastante solicitado pelos brasileiros, tá? O visto de investidor, ele teve um pequeno reajuste e foi para $900 mil. Então você consegue sim um visto de investidor se você investir $900 mil nos Estados Unidos. E quando se fala de Portugal, como é que a gente faz nessa questão de como é brasileiro entrar em Portugal? O visto de turista atualmente em Portugal tem, mas é algo que basicamente não existe. Porque se você quiser entrar como turista em Portugal, basta você comprar a passagem, fazer seu passaporte e entrar no avião e vir. Só, tá? Você não precisa pagar por isso, você não tem entrevista, é basicamente as fronteiras abertas. Isso não vale só para Portugal, vale para basicamente quase todos os países da União Europeia, se não todos, né, da União Europeia. Então, nesse quesito de turista, é basicamente isso. Tem o visto de estudante, tá? O visto de estudante aqui começa por valores anuais, tá? Então, se você der entrada no seu visto de estudante, pelo menos você vai ter aí por um ano. Esse custo mais baratinho que tem no Brasil, né? Lembrando que o visto mais barato que tem para você vir como estudante aqui precisa fazer a prova do Enem e precisa ter uma aprovação e uma nota na prova do Enem. Então não é só pagar e vir, você precisa fazer a prova do Enem. Enquanto nos Estados Unidos você não precisa fazer a prova do Enem. Mas enfim, o visto de estudante você paga em média aí o mais baratinho, R$ 73.561,34 anuais. Tá? Se a gente dividir aí por 12, para a gente fazer uma comparada com os Estados Unidos, dá R$ 6.130 mensais, tá? Para visto de estudante, o mais baratinho que você consegue. Então, porque assim, gente, não é só entrar com visto de estudante, você também precisa comprovar meio de subsistência no tempo que você vai ficar, tá? Então, basicamente, aqui o brasileiro vir para Portugal gasta R$ 6.130 por mês, enquanto nos Estados Unidos varia de 12 a 32 mil reais mensais. E o visto de investidor aqui em Portugal é de 500 mil euros.
já atualizado no nosso ano, os dados já atualizados, né? Quiser investir em Portugal, quiser entrar no seu visto através de um visto de investidor, o investimento inicial são de 500 mil euros. Meio milhão de euros, meu amigo. É isso aí. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem clara também aqui nesse finalzinho desse vídeo, tá? É que, primeiro, deixa seu like, tá? Não esquece, já deixa seu like, se inscreve no canal, tô esperando você se inscrever, que agora eu vou te dizer qual país você deve escolher depois de tudo isso que eu falei. Então, depois de todas essas comparações, qual seria o melhor país? Tá curioso, né? Enfim, mas não esquece, se inscreve, deixa seu like, que isso ajuda muito a fortalecer o canal e me ajuda a te ajudar ainda mais a produzir ainda mais conteúdo sobre Portugal. Tá? Vocês me perguntam qual país escolher, mas eu preciso deixar algo bem claro aqui nesse vídeo, tá? Referente à entrada de turista. Caso você não tenha 50 mil, 100 mil reais para investir num visto e esperar 1, 2 anos para entrar no país, tá? Normalmente as pessoas recorrem a entrar como turista. E o que acontece? Se você entrar como turista nos Estados Unidos e resolver viver, morar, trabalhar lá, entrando como turista, tá? Você vai ser uma pessoa que vai viver ali sem status. Você não vai estar legal, mas também você não vai estar legal, tá? Você vai estar sem status. Pode ocorrer uma deportação? Sim, gente. Isso é uma possibilidade. Não acontece ou acontece muito pouco. Tem alguns poucos casos, poucas porcentagens, mas sim, é possível porque você está ali na margem da legalidade. Tá? Então, pode acontecer. Porque você não tem direito de trabalhar no país de forma legal falando, tá? Então, você não tem direito de trabalhar nos Estados Unidos, você vai estar trabalhando. Então, você vai estar ali na margem. Então, você consegue sim ter uma vida, você consegue viver lá, mas tem esse porém. Enquanto em Portugal, se você entrar como turista e resolver viver, morar, trabalhar em Portugal, aqui o país te dá possibilidade de legalização, mesmo você entrando como turista, tá? Você consegue fazer o seu NIF, que é o seu número de CPF, onde você paga imposto para o país, tá? Você consegue fazer o seu número de segurança social, que seria equivalente ao INSS do Brasil, que é o que você paga mensalmente para contribuir para sua previdência para você se aposentar no futuro. Ou seja, você entrando como turista, você não só é protegido pela lei, você se legaliza, você tem direitos trabalhistas, você tem direito à aposentadoria e você tem direitos legais também para viver em sociedade. E ainda tem um bônus, que após 5 anos você vivendo ali na legalidade sem cometer nenhum tipo de crime, após 5 anos você consegue pegar a cidadania portuguesa, você se torna realmente um português. Enquanto a gente sabe que nos Estados Unidos é um pouco mais complicado para sequer pegar um green card lá, quem dirá uma nacionalidade, tá? E em Portugal você consegue manter a dupla, também que é um grande benefício. Você consegue manter a nacionalidade brasileira e portuguesa, você fica com a dupla cidadania. Enquanto, caso se um dia você conseguir a cidadania americana, que é completamente diferente e é muito difícil, você tem que abdicar da sua cidadania brasileira. Você não consegue manter as duas, tá? Então tem esse benefício. E aí vem pro ponto principal. Mila, eu tô no final desse vídeo e tô mais confusa do que quando eu entrei. E aí agora sim, vamos analisar realmente os dois países. Nos Estados Unidos você recebe muito mais do que Portugal. Provavelmente você vai conseguir juntar dinheiro muito mais rápido do que em Portugal. Só que nos Estados Unidos você vai viver na margem da legalidade, tá? Vai passar 10, 20 anos e você não vai conseguir se legalizar. Você não vai conseguir sair dos Estados Unidos, ver a sua família no Brasil e conseguir retornar para os Estados Unidos. Não, porque você entrou, passou seu prazo de turista e você ficou e não teve uma legalização. Então você não vai ter sua permissão de volta para os Estados Unidos. Ou seja, é sair e não voltar mais, tá? Ou seja, você fica basicamente preso ali dentro do país. Então, nesse quesito, você tem que analisar. Se você tá querendo dar um upgrade, tá querendo fazer uma grana, Estados Unidos é o lugar. Portugal, você consegue juntar dinheiro sim, mas muito menos do que os Estados Unidos, tá? Muito menos. Só que em compensação, em Portugal, você consegue se legalizar, você consegue fazer uma vida. Então, na questão de
você quer mudar de vida, você quer ter uma nova oportunidade, você quer fazer uma diferença, uma vida, você quer uma segunda chance de viver e fazer tudo diferente do que você fez até hoje e ter oportunidade, o país te dá suporte para você viver bem e que pelo menos ter uma dignidade de ter uma vida boa, Portugal é uma ótima opção, tá? Então, Portugal, caso você queira viver, fazer diferente, construir uma vida, comprar uma casa, construir uma vida, Portugal é uma opção porque ele te legaliza. E fora isso, você consegue passar suas férias no Brasil, você consegue ver os seus familiares no Brasil, tá? Mas na questão de vou juntar dinheiro para realizar tal sonho no Brasil, Portugal não é uma boa opção. Sim, a gente consegue juntar dinheiro aqui, mas não é nada milionário, tá? Não é nada comparado aos Estados Unidos. Então, se o seu interesse é eu preciso juntar dinheiro para comprar tal coisa ou para fazer tal coisa, tá? Estados Unidos é uma ótima opção. Você tá pensando em juntar dinheiro, seu problema é grana, seu problema é dinheiro, é os Estados Unidos. Se seu problema é, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter oportunidades, eu quero viver, eu quero ter uma casa, eu quero poder dar uma educação boa para os meus filhos, eu quero poder ter uma casa, eu quero poder comprar os bens materiais que eu quero ter, eu quero viver, eu quero ir no mercado, poder ter liberdade de comprar o que eu quiser, quanto eu quiser, a quantidade que eu quiser. Eu quero ter a mesma vida que eu tenho aqui no Brasil, só que com segurança, uma vida digna e um poder de compra bom. Aí sim, Portugal é uma ótima opção. Ou seja, Portugal é um país para você viver, tá, gente? Portugal não é um país para você ficar milionário. Portugal é um país que vai te dar uma condição social boa. Você não vai viver miseravelmente aqui, mas também você não vai viver uma vida de milionário, trilionário, bilionário, que você também, talvez nos Estados Unidos também você não tem essa opção, né? Mas você consegue juntar muito mais dinheiro. Por exemplo, você quer juntar dinheiro para abrir uma empresa no Brasil. Um exemplo, você quer juntar dinheiro para abrir uma empresa no Brasil. Cara, é Estados Unidos. Vai lá, junta sua grana, fica 2, 3, 4 anos, junta sua grana e volta pro Brasil e abre a empresa que você quer abrir. Eu quero ser empresário, mas eu quero ter minha vida. Cara, vem para Portugal, começa a trabalhar para terceiros, conhece o país, vê como é o país e abre seu negócio aqui em Portugal, sabendo que você vai ter a qualidade de vida de ter o seu negócio, receber em euro e conseguir ter uma vida com a sua família ou com você e seus amigos, ter uma vida melhor, tá? Mas é um país mais para se viver, para você sentir, tá? Para você ter aquilo que a gente quer tanto ter no Brasil e não consegue ter. Então, se o seu problema é dinheiro, sua solução é Estados Unidos. Se o seu problema é uma mudança de vida, é ter uma vida diferente e melhor, sua solução é Portugal. Se você é investidor e está em dúvida em qual país investir, ou 500 mil euros em Portugal, ou 900 mil dólares nos Estados Unidos, aí eu vou ter que te deixar nessa dúvida, porque você precisa analisar o que realmente a sua empresa é, o que realmente você está procurando, o que realmente você está querendo, tá? Tem que analisar aí os dois países, porque eles oferecem benefícios completamente diferentes. Ok? E para você que é estudante, basicamente também é entender o que você está procurando. Se sua preferência é aprender o inglês, ter um segundo idioma, óbvio que os Estados Unidos é muito melhor, tá? Agora, se o seu problema é ter uma experiência, fazer uma grade curricular, ter um peso curricular, um trabalho curricular muito forte, é melhor você começar por Portugal, porque aqui você vai ter condição de trabalhar de forma legalizada, vai ter uma formação europeia que vai pesar no seu currículo e você consegue trabalhar em qualquer país do mundo posteriormente com essa experiência, tá? E ela vai valer pelo resto da sua vida. Então, realmente também é a questão de fazer aquela análise ali e ver o que é melhor para ti, tá? Então, eu espero ter te ajudado, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para ti, que tenha te ajudado na sua decisão, tá? Em qual você escolher. E obrigado por me acompanhar até agora. Só de praxe, pra gente não esquecer, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida, tá? Eu tento responder todo mundo. Se vocês verem os últimos vídeos, todos os comentários são respondidos, tá? A não ser, sei lá, que esse vídeo dê uns 1 milhão de comentários, aí eu não tenho como responder todo mundo. Mas assim, manda sua dúvida aqui embaixo, tá? Qualquer dúvida que você tiver, sei lá, Milo, o que é um NIF? Eu não sei o que é um NIF. Manda aqui no comentário que eu respondo todo mundo. E se você quiser conversar comigo, tá? Quiser me mandar um oi ou quiser acompanhar notícias diárias sobre Portugal, porque aqui no YouTube eu não consigo lançar notícias diárias, mas lá no meu Instagram eu consigo. É só clicar nesse link aqui em cima. Clica no link aqui em cima que dá direto no meu Instagram, tá? E lá a gente consegue conversar e eu consigo te informar de forma melhor.
Então, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Não esquece de conhecer os outros vídeos aqui do canal. Não esquece de comentar o que você quer ver no próximo vídeo ou comentar a sua dúvida. E vamos até lá. Até o próximo vídeo.